Graça e a paz, irmãos. Pastor Beto, mais uma vez aqui. Espero poder trazer para vocês uma palavra da parte de Deus. Amém? Eu quero trabalhar um texto aqui nessa noite, porque eu estou fazendo aqui o vídeo à noite. Aqui em João, capítulo 2, a partir do verso de número 23, onde a palavra de Deus diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava ou não confiava neles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe dissesse ou que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Quando a gente lê textos como esse, aqui onde a palavra de Deus diz que o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia a todos, e depois diz, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nos mostra o quão falhos somos, o quão pecadores somos e o quanto necessitamos de Deus em nossas vidas. E eu fico aqui pensando comigo o que Deus pensa a meu respeito. Qual é o conceito de Deus ao nosso respeito? E eu quero fazer essa pergunta para você também que está vendo esse vídeo. Qual o conceito de Deus a teu respeito? E eu quero aqui citar alguns homens de Deus, do qual Deus deu testemunho, né? A respeito de Noé, ele diz que Noé era um homem justo e bom, e que andava com Deus. Quando ele fala a respeito de Abraão, ele diz que Abraão era amigo dele, Abraão, meu amigo. Quando ele fala a respeito de Moisés, ele diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Quando ele fala a respeito de Davi, ele diz que Davi era um homem segundo o seu coração. Quando ele fala a respeito de Daniel, ele diz que Daniel era um homem muito amado. Quando ele fala a respeito de Jó, ele diz que Jó era um homem reto, fiel e que se desviava do mal. E qual é o conceito que Deus tem a nosso respeito? Se Deus fosse falar algo sobre mim e sobre você, o que Deus falaria? Qual seria a mensagem dele para nós, ou o conceito dele a nosso respeito? Porque é fato, irmãos, que nós somos falhos. E quando Deus olha para nós, o que ele vê em nós? Como ele nos vê? Como ele nos conceitua? E nós temos, segundo a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo falando disso, ele diz: aquele que julga a si mesmo, de ninguém é julgado. Deve ser um fato constante dentro de nós, um auto-julgamento, né? Em uma das suas passagens, ali, se não me engano, em 1 Coríntios, Paulo diz assim: quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Esse reconhecimento do que nós somos, da nossa fraqueza, da nossa dependência de Deus, ele é fundamental para que nós não venhamos a nos estribar em nosso próprio conhecimento, em nossa própria justiça. Porque fato é que nossa justiça não tem valor nenhum para Deus. A própria palavra de Deus diz que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. Ela não serve para nada, né? Diz, quando fala, Deus diz, olhando do céu, buscou um justo na terra e não viu um sequer. Então nós, irmãos, precisamos dia após dia nos avaliar, nos perguntar como eu tenho vivido para Deus, o que eu tenho feito para Deus, como tem sido meu andar com Deus, quanto tempo eu tirava a sós com Deus em oração, quanto tempo eu tiro com a palavra de Deus para ler a palavra de Deus, realmente me alimentar de Deus. Porque se eu não faço isso, certamente a minha tendência é me enfraquecer cada vez mais, a minha tendência é me distanciar cada vez mais de Deus, a minha tendência é viver na minha autossuficiência, ou seja, eu consigo viver por mim mesmo. Eu não preciso de Deus
né? E talvez, assim como Nabucodonosor, às vezes vai ser preciso Deus nos colocar para pastarmos capim, para entendermos que Ele é Deus e sem Ele nós não somos nada. João, ele diz, sem mim nada podereis fazer. Aliás, Jesus ali no livro de João, sem Ele nós nada podemos fazer. Ele é o nosso tudo. A palavra diz que é nele que nós vivemos e nele nos movemos. Então essa dependência ela precisa ser compreendida, ela precisa ser digerida e ela precisa ser processada dentro de nós, para que esse ato de reconhecimento, esse ato de gratidão, ele se manifeste a cada dia em orações de gratidão a Deus, porque fato é, irmãos, que nós vivemos um tempo em que as pessoas não sabem orar. E se a gente for falar de oração, venhamos e convenhamos, os discípulos de Jesus certa feita disseram: Senhor, nos ensina a orar. Eles próprios não sabiam orar, mas é interessante, eles eram judeus, por que eles não sabiam orar? Eram acostumados a ver ali nas sinagogas as pessoas orando, mas quando eles têm esse impacto diante de Jesus, com a oração de Jesus, ele diz: nós não sabemos orar, porque nós oramos muito mais com o nosso entendimento do que com o nosso coração. Parece que é algo mecânico, deixa de ser uma oração e vira uma reza. Então nós precisamos entender isso, essa busca mais sincera a Deus. Eu não quero aqui entrar nesse assunto oração, porque eu quero ainda dar uma palavra especificamente sobre isso. Mas é algo que nós precisamos aprender, ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Sabe aquilo de você querer uma proximidade maior? E aqui me vem à memória Moisés. Imagina, Moisés era um homem que teve uma experiência com Deus, não sei se a maior, mas pelo menos uma das maiores experiências que um ser humano já teve com Deus. Foi Moisés quem teve. Foi o único homem que viu Deus, mesmo que seja pelas costas. Diz a palavra que o Deus passou e ele viu Deus pelas costas. Mas a experiência que Moisés teve com Deus era tremenda. E certa feita ele diz: Senhor, mostra-me tua face. E quando Moisés diz isso, ele tem plena consciência. E Deus diz isso também para ele, que se ele ver a face de Deus, ele morrerá. Mas ele sabia disso. E ele estava disposto, inclusive, a morrer para poder ver a face de Deus, porque ele tinha sede de Deus. Sabe, aquilo não importa se eu morrer, Senhor, porque na verdade eu já estou morto para tudo, para viver para o Senhor. E esse desejo que havia no coração de Moisés, ele tem que estar no nosso coração, de estar cada vez mais próximo de Deus, sabe, nunca estar satisfeito, ter uma fome e uma sede insaciável de Deus. É necessário que haja isso no nosso coração. E quando esse entendimento for processado dentro de nós, essa sede, essa vontade de dizer: eu preciso me aprofundar mais no conhecimento desse Deus. Eu me lembro quando eu me converti, ali já há alguns anos da minha conversão, eu morava em Brasília, e eu ia descendo ali da parte da Asa Sul, descendo para a Procuradoria, onde eu trabalhava na Procuradoria-Geral da República. E eu ia descendo e eu todos os dias, ali por volta de 8h30, 9 horas da manhã, eu descia aquele trecho inteiro para L2 chorando, agradecendo a Deus, mas era sabe aquele choro de sinceridade, de dizer: Deus, obrigado por o Senhor estar comigo. Deus, obrigado por o Senhor habitar no meu coração. Obrigado por o Senhor estar, ainda se lembrar de mim como pessoa. Isso precisa estar em nós. E finalizo aqui lembrando o que é dito, a igreja, aqui no Apocalipse. Quero ler o texto aqui para não ficar nas minhas palavras. A igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro.
Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Aí ele diz: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha o que o texto da palavra está dizendo aqui. Parece que esse primeiro amor, esse abandono desse primeiro amor, desse arder no coração. Se você observar esse texto aqui, essa carta à igreja de Éfeso, é feito de elogios, mas há uma advertência. Tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Então muitos de nós, aquele primeiro amor que queimava, de você estar com sede de estar na igreja, de estar orando, estar buscando a palavra, de ir ao monte, de chamar as pessoas para orar, para estudar a palavra de Deus, isso passou. É necessário que volte, irmãos. Nós não queremos ser meros religiosos. Infelizmente a igreja virou um centro de religiosidade, mas com muito pouca adoração sincera, e pessoas que queiram a Deus de fato, a pessoa de Deus, interessados não no que Deus tem para nos dar, mas naquilo que Ele é. O que eu posso fazer por Deus, o que eu tenho para Deus. Quando nós entendermos isso, talvez nós vamos nos perguntar: qual é o conceito que Deus tem a nosso respeito? Qual é o conceito que Deus tem a teu respeito? E certamente, se nos analisarmos com sinceridade, nós vamos fazer um julgamento justo e podermos entender que precisamos fazer mais e buscarmos mais a Deus, para que as mesmas palavras que Ele dirigiu a esses grandes homens de Deus que eu citei no início, possam também de alguma forma ser dirigidas ao nosso coração. Amém? Deus possa te abençoar e que essa palavra fique dentro do seu coração. Amém? Você que não é inscrito em nosso canal do YouTube, vai lá, clica lá no YouTube, canal Reflexão de Vida, e faça sua inscrição. Amém? Certamente você vai ser abençoado pelas mensagens que ali estão. Deus te abençoe ricamente.